Eu poderia colecionar várias coisas, mas eu escolhi cartas. Para entender um pouco melhor isso, vamos voltar no tempo. Minha história com Pokémon é muito antiga. Dá pra perceber olhando para as primeiras fitas de Game Boy que eu guardo comigo até hoje. Essa aqui, inclusive, ela é toda em japonês e eu consegui trocando com uma outra criança da rua que queria uma fita que eu tinha. Mas como isso se transformou nisso 20 anos depois? A nostalgia é um sentimento engraçado. É quase como uma imagem idealizada de algum objeto, de algum acontecimento do passado. Nosso cérebro não lembra exatamente como foi, mas ele cria um filtro em cima dessa circunstância para a gente ter esse sentimento. E às vezes esse filtro é tão forte que a gente consegue lembrar do cheiro do bolo que foi servido na casa da avó do seu amigo quando você foi visitar ele há trocentos anos atrás. A nostalgia é tão bizarra que a gente consegue ficar nostálgico com coisas que aconteceram antes do nosso nascimento. Não faz o menor sentido lógico, mas o meu cérebro, por exemplo, acha que os anos 80 foram incríveis. Eu dei sorte de viver a minha infância no auge do Pokémon. Eu vi os primeiros jogos saindo, eu joguei, inclusive. Álbuns de figurinha em todas as bancas. O desenho animado passava em TV aberta e todos os meus amigos gostavam, tanto quanto eu, de comentar sobre Pokémon na escola, brincar, todo mundo tinha brinquedo do Pokémon. Tudo estava girando em torno disso. Era com certeza uma das franquias mais famosas dos anos 90 e comecinho dos 2000. Eu tenho memórias excelentes que estão ligadas a essa franquia. Mas, verdade seja dita, Pokémon nunca foi muito barato. Até hoje, né? As fitas, as figurinhas, os brinquedos, tudo isso era muito caro e a gente não tinha a menor ideia. Porque, né, com 10 anos de idade, a gente está literalmente cagando para finanças, como podemos ver aqui. Eu cresci em uma cidade muito pequena. E até eu me mudar para uma cidade maior, com 18 anos, eu não sabia da existência de TCG. Corta a cena e a gente vai direto para a minha fase de faculdade. Nessa época eu tive a sorte de conhecer um dos meus melhores amigos, até hoje. E foi ele quem me apresentou as cartas pela primeira vez. E na época ele já tinha pastas cheias, ele tinha um monte de carta. E para mim era um universo 100% novo. Eu lembro claramente do momento em que eu vi uma carta na minha frente pela primeira vez. E foi como se meu cérebro tivesse injetado quantidades enormes de nostalgia direto na minha veia. Para pra pensar. As cartas representam várias nostalgias juntas. Parece que elas são um pedaço do mundo analógico que existe até hoje. Para mim é como se tivessem conseguido juntar o álbum de figurinhas, o desenho animado, os jogos e tudo que eu vivi na infância em um retângulo de papel. E eu precisava daquilo. Mas Nessa época eu tava lascado de grana, então comprar TCG era praticamente impossível. Eu lembro que eu consegui comprar minhas primeiras cartas juntando de pouquinho em pouquinho, bem devagarzinho. foi esse deck do Genesect. Bem ruizinho por sinal, mas era o que tinha na época e o que eu consegui comprar. E eu também guardo a caixinha até hoje, e as cartas também, né? Esse aqui é o Genesect. Eu deixo ele numa parte especial da pasta pra ter de recordação. Muitos anos se passaram, mas eu realmente só me senti confortável para começar uma coleção recentemente. E como vocês podem imaginar, é quase uma realização dedicada ao meu eu do passado. E isso graças à nostalgia. Muita gente diz que isso tudo é bobagem e tem uma visão muito negativa de coleção. Mas no fundo todo mundo quer preservar as boas memórias do passado e levá-las consigo para o resto da vida. Tanto para relembrar quanto para mostrar para as pessoas que a gente gosta. E para mim esse é o propósito de uma coleção. Ela te ajuda a contar boas histórias. Cada carta aqui representa um momento da sua vida e tem uma história por trás. E se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, considere deixar um comentário. De longe é a interação que mais me aproxima de vocês, então eu vou ficar muito feliz se você comentar a sua opinião aqui no vídeo. E lembrando que na descrição do vídeo eu sempre deixo links úteis de produtos que podem te ajudar a manter sua coleção mais organizada e preservada. Geralmente são itens que eu uso na minha própria coleção, então dá uma olhada lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima.